Olá, estudiosos que assistem o programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Sandro Gaspar Amaral, sou professor de Direito Civil, que está desenvolvendo com vocês, ao longo dessa semana, o tema Os Alimentos e a Nova Família. Hoje é o nosso último encontro em que nós vamos tratar dos alimentos e as ações de Estado. E, aliás, nós vamos recapitular o que é ação de Estado, porque eu, como telespectador do Saber Direito, vi que esse tema já foi tratado, mas não dentro da seara dos alimentos. Então, vamos trazê-lo para cá. Comigo aqui no estúdio, Késia Pereira, Patrícia Moreira e Yara Lima, desde a primeira aula, conosco estudando aqui no estúdio, apresentando perguntas e muito atentas, assim como vocês, que deverão mandar as perguntas de vocês para o saberdireito@stf.jus.br e sempre, ao encaminhar a mensagem eletrônica para nós, identificar o tema, nesse caso, Alimentos e a Nova Família, e o professor, neste caso, Sandro Gaspar Amaral. Bom, ao longo desses 4 encontros, ao longo dessas 4 aulas, nós vimos aspectos gerais dos alimentos, seu conceito e a nova família, a natureza jurídica e suas controvérsias, vimos as características dos alimentos e modos de classificação. Na nossa segunda aula, nós trouxemos o tema para as relações de parentesco e vimos quem são os devedores e credores, a diferença de obrigação e dever, o poder familiar se destacando das relações de parentesco, seus tratamentos específicos. Vimos o que são alimentos avoengos, o que é o chamamento a processo, o que é o benefício de ordem, o que são essas obrigações subsidiárias, o Estatuto do Idoso e os alimentos gravídicos. Na terceira aula, o tema foi trazido para as relações conjugais, nas relações estabelecidas pelo casamento e pela união estável. Ali nós vimos os efeitos dos alimentos no casamento nulo e no casamento anulado, a questão da putatividade, quando os alimentos são indispensáveis, a discussão da culpa, vimos as hipóteses de exoneração, vimos a questão da união estável dos alimentos e as relações homoafetivas. Na nossa última aula, que foi o nosso 4º encontro, nós trouxemos os alimentos para os aspectos processuais. E ali a ação de alimentos, ou seja, o rito especial da Lei 5478 de 68, e vimos também a execução de alimentos. Bom, para hoje, para o nosso encerramento, nós vamos trazer todas as outras questões processuais que a gente pode colher no que tange aos alimentos. E vamos começar já pela questão da revisão de alimentos. Por quê? O artigo 1699 do Código Civil, pensei em 100, mas são 1699 do Código Civil, nos traz uma causa de pedir diferente, que é a modificação do estado de fortuna. Vamos trazer isso de uma maneira mais tranquila. Imaginemos que já foi encerrada a ação de alimentos, em que houve a instauração da relação processual e essa foi encerrada pela prolação de sentença que transitou em julgado. Ou seja, foram fixados alimentos definitivos. Esses alimentos definitivos foram encontrados pelo enfrentamento do binômio possibilidade-necessidade. Não obstante a alegação de alguns, existe coisa julgada sim na ação de alimentos. Por que existe coisa julgada? Porque durante o curso de ação de alimentos há uma causa de pedir que é exaurida. A produção probatória e a apresentação de alegações que o juiz encerra e em cima delas prolata a sua decisão. Ocorre que a vida é dinâmica e por ser dinâmica, a necessidade pode aumentar, como pode diminuir. Como também pode acontecer da possibilidade aumentar, como da possibilidade diminuir. Sempre que houver uma alteração na necessidade ou na possibilidade, surge a causa de pedir
a revisão de alimentos. Revisão para majorá-los ou para minorá-los, para aumentar o valor ou para diminuir o valor. Notem que é uma nova causa, é um novo processo, é uma nova relação processual, porque há uma nova causa de pedir. Essa causa de pedir consiste em demonstrar ao juiz que a realidade tratada agora é diferente da realidade examinada para a prolação da sentença que encerrou a ação de alimentos. Isso significa dizer, então, que a ação revisional de alimentos ou ação de revisão de alimentos implicará em distribuição livre, uma nova distribuição, um novo juiz que não estava atrelado àquela prolação de sentença. Bastante diferente do reajuste. Reajuste é quando se quer tão somente determinar um índice de correção monetária que outrora não foi fixado. Daí um alerta. Sempre que forem prolatados alimentos definitivos, é muito importante que sejam esses alimentos atrelados a um índice de correção monetária. E é entendimento pacífico que a correção monetária pode ser atrelada ao salário mínimo, um determinado número de salários mínimos. Isso porque é importante que a prestação alimentícia seja sempre exequível e que ela esteja sempre atualizada, ou seja, para evitar a corrosão inflacionária. Caso ocorra a corrosão inflacionária, faz-se mister requerer o reajuste dos alimentos, e esse reajuste deve ser requerido àquele mesmo juiz que prolatou a sentença de alimentos dentro dos mesmos autos por simples pedido, ou seja, uma petição simples, ok? Então, a revisão é bastante diferente do reajuste, porque é uma nova cognição. Da mesma natureza da ação de revisão de alimentos, é a ação de modificação de cláusula. O que é ação de modificação de cláusula? Ela traduz-se numa alteração de um acordo de vontade entre as partes. Imaginemos que as partes tenham feito um acordo, neste acordo tenham estabelecido o valor da prestação de alimentos e esse acordo foi então homologado. Ora, o que existe, num determinado momento, numa certa época, é a modificação dos efeitos daquele acordo. Ou seja, mantém-se todas as cláusulas, mas ficaria modificada tão somente aquela que versou sobre alimentos. Na verdade, o nome da ação é diferente, mas a causa de pedir é a mesma e o pedido é o mesmo. Revisão de alimentos. Então, a ação de modificação de que tange alimentos tem também a mesma natureza da ação revisional. Ok? Se essa ação de revisão de alimentos é submetida ao procedimento comum ordinário, ela atrai todos os elementos do rito ordinário. Então, por exemplo, é possível reconvenção. O devedor de alimentos é autor da ação de revisão. Ele pede diminuição. Por que não o credor de alimentos aproveitar esse mesmo processo e, incidentalmente, requerer, através da reconvenção, a majoração de alimentos? Porque se ele não apresentar a reconvenção, o que ele vai conseguir de melhor benefício para ele na prolação da sentença é a declaração de improcedência do pedido autoral. Mas a reconvenção lhe possibilita deduzir uma pretensão contra este autor. E, ao invés de ater-se à declaração de improcedência, ele pode conseguir mais, que a condenação do autor na majoração de alimentos. Certo? Então, sendo o rito ordinário, nos feitos revisionais, é possível também a reconvenção. E não é só. É possível também se requerer a antecipação de tutela, do artigo 273. Imaginemos que o devedor de alimentos tenha drasticamente reduzido a sua possibilidade, porque ele foi demitido, ele perdeu o emprego.
perda do emprego não é motivo para exoneração de alimentos, porque do mesmo modo que ele sofre, ele não pode socializar o sofrimento dele, ele não pode levar o sofrimento dele ao credor, mas ele pode demonstrar que ele não tem mais aquela aptidão para pagar os alimentos de outrora, porque antes ele era um executivo de uma enorme instituição financeira e hoje ele sobrevive de freelance. Ora, se ele é um freelancer, ele recebe menos. Se ele recebe menos, ele pode pagar menos. Então, ele pode promover uma ação revisional. Mas não tem como esperar até a prolação da sentença para pagar menos, porque o patamar dos alimentos fixado anteriormente, em sede de decisão que encerrou a cognição da ação de alimentos, ficou tão alto, mas tão alto, que ele, se pagasse aqueles alimentos, nada restaria para sua própria sobrevivência. Então, ele pode, demonstrando verossemelhança, prova inequívoca, o caráter emergencial dessa medida, ele pode pedir pagar a menos. E, aliás, é inclusive discutível aqui a irreversibilidade, porque se ele paga a menos e, ao final, o pleito é julgado improcedente, por que não, então, na cassação da antecipação de tutela, o pagamento das diferenças? Ele ficaria autorizado agora a pagar um patamar inferior, mas se, encerrada a instrução, ficar julgada improcedente essa pretensão, ele pagaria a diferença, tal qual ocorre na consignação e pagamento. Notem que isso não é uma ação de consignação e pagamento. É uma ação revisional de alimentos com o pleito de uma liminar. Mas que, na insegurança da prestação de alimentos e a alta probabilidade de redução de possibilidade desse devedor, pode o juiz de conceder liminar e não é inviável que o juiz conceda liminar, determinando que, ao tempo do encerramento do processo verificada a improcedência, sejam pagas as diferenças dessas parcelas. Bem, mais uma vez, temos aqui uma ação de alimentos que foge à Lei 5478, porque a Lei 5478 de 68 fala dos alimentos num primeiro processo cognitivo. A ação de revisão, não. A ação de revisão, ela instaura uma nova cognição, um novo conhecimento sobre uma nova causa de pedir, que é a alteração da fortuna, que é a alteração da necessidade ou da possibilidade, ou de ambas. Pode-se também requerer alimentos na ação de divórcio. Aliás, até a emenda constitucional 66 falava-se divórcio ou separação judicial. Em razão desse entendimento majoritário sobre a emenda constitucional 66, de ter extraído do ordenamento jurídico a separação judicial, hoje a nossa discussão é alimentos em sede de divórcio. Quero pedir alimentos em sede de divórcio. Quero pleitear alimentos, quero partilha, quero tudo que eu tenho direito. Quero tudo. Mas não posso aguardar até a sentença para perceber alimentos. Eu preciso desses alimentos liminarmente. Posso requerer os alimentos provisórios? Não. Por que eu não posso requerer os alimentos provisórios? Porque os alimentos provisórios são previstos no rito especial da ação de alimentos. Salvo uma exceção agora, a Lei Maria da Penha também trouxe a nomenclatura alimentos provisórios. Isso porque ficou denotado que essa diferenciação entre alimentos provisórios e provisionais não é tão relevante assim, mas tecnicamente não. Tecnicamente, os alimentos provisórios consistem no instituto da Lei 5478 e 68. Os alimentos provisórios podem ser fixados pelo juiz de ofício, porque fazem parte do rito especial da Lei de Alimentos. Então, no caso da ação de divórcio, por exemplo, alguém que queira pleitear alimentos e queira esses alimentos liminarmente, deve se socorrer dos alimentos provisionais. Os alimentos provisionais estão no artigo 852 do CPC. 852, 853 e 854. E o engraçado é que topologicamente, ou seja, dentro da topografia do CPC, os alimentos provisórios são apresentados como medida cautelar.
Mas, em verdade, a natureza não é cautelar, a natureza é satisfativa. Ou seja, os alimentos provisórios não se destinam a garantir a efetividade da medida principal. Os alimentos provisionais não se prestam a garantir a efetividade de uma prestação jurisdicional principal. Mas sim, os alimentos provisionais, eles já atendem, desde logo, desde agora, o bem da vida sub judice, que é a sobrevivência digna, potencializada desse credor de alimentos, dessa pessoa que requer alimentos, certo? Alimentos provisionais. Bom, é prolatada a sentença que encerra a ação de divórcio. E o sucumbente no que tange alimentos quer interpor a apelação. Mais uma vez, a gente recorre à interpretação teleológica do artigo 520 do CPC. Se o juiz condenou alguém a pagar alimentos, a apelação que pretende alegar erro injudicando. Por quê? Porque pretende a cassação dos alimentos, ela não deve comportar efeito suspensivo, apenas o efeito devolutivo. Traduzindo isso, interposta a apelação, a sentença continuará surtindo efeitos no que tange a condenação de alimentos. Por quê? Porque na forma do artigo 520 do CPC, a apelação que combate a concessão de alimentos surte apenas efeito devolutivo. Caso esse apelante tenha a intenção de reverter esse quadro e atrair para o seu apelo ordinário o efeito suspensivo, ele tem de requerer expressamente ao relator desse recurso. Certo? Bem, da mesma maneira, eu vou atrair esse raciocínio para a ação de dissolução de união estável. Por quê? Porque da mesma maneira que eu posso requerer a decretação do divórcio, eu, se estabeleci união estável, tenho o interesse que essa relação fática, essa relação afetiva fática, seja reconhecida como existente. Para quê? Para que atraia os efeitos da união estável para essas pessoas envolvidas. E, sendo dissolvida, já que, como nós vimos 2 aulas atrás, a lei concede aos companheiros o direito ao pleito dos alimentos, na forma do artigo 1724, é acumulável à dissolução da união estável o pedido de alimentos em companheiros. E aí, então, seria relevante a discussão da culpa, porque, sendo acolhida a culpa de uma das partes, ou seja, daquele que requer os alimentos, esse patamar, esse exame quantitativo pode se limitar tão somente aos alimentos indispensáveis, se configurada a necessidade desse companheiro, a impossibilidade de ele prover e não requerer, na forma do parágrafo único do artigo 1704 do Código Civil. Certo? Então, até agora, revisão de alimentos, quando a causa de pedir é alteração do estado de fortuna, que tem a mesma natureza da ação de modificação de cláusula. Exoneração de alimentos. A exoneração de alimentos também pode e deve ser requerida. E quando que a exoneração de alimentos pode ser requerida? Bom, existem algumas situações. Primeira, hipótese do artigo 1708 do Código Civil. Novas núpcias, nova união estável, concubinato. Eles geram exoneração. Ou então, se esse autor da ação de exoneração provar que aquele credor não mais necessita de alimentos ou ele não tem mais possibilidade alguma de prestá-los. Numa situação ou noutra, é possível a exoneração de alimentos. Bem, a exoneração de alimentos, ela também vai envolver aquela interpretação teleológica do artigo 520. Isso de acordo com a doutrina majoritária. Se a sentença entender por ser procedente a exoneração, ou seja, eliminar a obrigação de prestar alimentos, deve essa apelação surtir efeitos
efeito suspensivo. Por que efeito suspensivo? Porque ele impediria que até o trânsito em julgado, aquele credor de alimentos deixasse de receber. Vai receber alimentos até o trânsito em julgado. Agora, se fosse o contrário, se o pleito exoneratório fosse julgado improcedente, ou seja, mantida a prestação dos alimentos, a interpelação do apelo ordinário, ou seja, a utilização da medida recursal implicaria na manutenção do direito de receber alimentos. Então, vamos devagar, vamos recapitular isso aqui. Ação de exoneração. Se a ação de exoneração é que o autor não quer mais pagar. Se o autor tiver sucesso, se for julgada procedente, essa sentença deve surtir efeito suspensivo. Por quê? Porque se a apelação tiver efeito suspensivo, aquela sentença não pode surtir efeito até o trânsito em julgado. Por que a sentença não deve surtir efeito até o trânsito em julgado? Para manter o direito do credor de alimentos à percepção da pensão. Até o trânsito em julgado, essa sentença que acolheu a exoneração não deve surtir efeitos. Vamos trocar? Esse pleito foi julgado improcedente. Se for julgado improcedente, significa que está mantida a pensão alimentícia. Se está mantida a prestação alimentícia, o manejo do apelo ordinário não deve surtir efeito suspensivo. Para quê? Para manter a obrigação de prestar alimentos até o trânsito em julgado. Ok? É sempre a melhor interpretação em favor do alimentando. Chegamos, então, às ações de Estado que versam sobre paternidade, que versam sobre maternidade, ou mesmo a relação avoenga. Aqui existe aplicação da Lei 8.560 de 92. O que é a Lei 8.560 de 92? Ela versa sobre a investigação, sobre o reconhecimento da paternidade ou da maternidade, ou seja, do vínculo de parentesco. É claro que a ação de investigação de paternidade ela é mais comum, ela é mais corriqueira, ou seja, o sujeito quer saber quem é seu pai. E ele imputa essa paternidade àquele réu. Não há certeza ainda quanto a essa paternidade, mas há elementos probatórios que geram convicção de que é provável que o réu seja genitor do autor. Neste caso, a Lei 8.560 de 92 prevê a possibilidade de serem requeridos alimentos em cumulação ao pedido de declaração do vínculo de parentesco. Ou seja, o sujeito que alega ter uma relação de parentesco com aquele réu, ele pode cumular no seu pedido a condenação do réu em prestar alimentos. O STJ também cristalizou que o magistrado não fica preso ao pedido autoral. O autor pode só pedir a declaração da vinculação de parentesco, mas o juiz pode, de ofício, condenar o réu a lhe prestar alimentos, se for julgada procedente a pretensão declaratória do vínculo de parentesco. Aliás, o artigo a Lei 8.560 de 92 confere ao Ministério Público também a legitimidade investigatória. Então, o Ministério Público está autorizado pela Lei 8.560 de 92 a acumular a investigação da paternidade ou da maternidade, o pleito dos alimentos. E, neste caso, se houver a condenação dos alimentos em sede de sentença, esses alimentos devem retroagir à data da citação. Então, consideremos a hipótese de alguém ter iniciado uma ação de investigação de paternidade no ano de 2004 e essa citação ter ocorrido em agosto de 2004. E só agora, em 2011, se teve certeza de que realmente o investigado é pai do investigante.
Havendo essa certeza, esse sujeito será devedor de alimentos desde agosto de 2004 até agora, em 2011. Ou seja, pode não ser um bom negócio fazer tanta resistência assim a essa investigação de paternidade, ou ao menos que esse investigado se precavenha. Ou seja, se ele sabe que poderá ser condenado a pagar os alimentos retroativos, que ele já mantenha em reserva uma chance de poder quitar esses alimentos, porque se ele for condenado a pagar esses alimentos e não pagar, haverá execução dessa sentença. E essa execução envolverá a prisão do artigo 733 do CPC. Ok? Bom, voltando para essas ações de Estado que visam ao estabelecimento do vínculo de parentesco, é claro que aqui também é possível a fixação dos alimentos provisionais. Então, os alimentos provisionais, eles também podem ser requeridos, desde que haja elemento mínimo de convicção para o magistrado para que ele então possa deferi-los. Não são alimentos provisórios, porque aqui o rito é o comum ordinário, não é o rito especial da lei de alimentos. Se não é o rito especial da lei de alimentos, significa então que os alimentos em sede de liminar devem ser concedidos em provisionais. Essa decisão de concessão de alimentos provisórios ou provisionais comporta interposição de agravo de instrumento, certo? Ou para discussão do seu valor, ou mesmo para sua concessão. E, em sede recursal, fica instaurado o contraditório. Ok? Nas ações de Estado, ainda, existe ação negatória de paternidade. A ação negatória de paternidade, ela surge no Código Civil em contraposição ao artigo 1597. O que é o artigo 1597? São as hipóteses de presunção de paternidade. Pater is est, quem justa núpcia demonstrar. Ou seja, pai é aquele que demonstrar justas núpcias. Traduzindo isso para o popular, ou seja, primeiro do latim para o português, agora do português para o popular. Pai é o marido. Até que se prove o contrário, o marido é o pai. Só que essa presunção é relativa. E essa presunção relativa admite a negação da paternidade. Pelo Código Civil 16, havia um prazo decadencial para se negar a paternidade. Ultrapassado aquele tempo, ela não mais poderia ser discutida. Como não se poderia mais promover ação negatória de paternidade, os operadores do direito inventaram uma outra modalidade de, pela via transversa, desconstituir reconhecimento, que seria ação de nulidade de registro civil. Nulidade por quê? Porque aquele registro de paternidade estaria calcado em informações erradas. Ou seja, se aquele sujeito soubesse que não era pai, ele não teria efetuado o registro. Acontece que nós vivemos num mundo bastante diferente, graças à evolução filosófica do homem, que acarretou nesse grande pacto social que é a nossa Carta Política. O Código Civil de 2002, que se apresentou a nós já nessa nova realidade jurídica, veio mudar um pouco essas regras. Primeiro, a ação negatória de paternidade, tal qual a ação de reconhecimento. Qual é a ação de reconhecimento? É aquele sujeito que acredita ser pai e quer que a sua paternidade seja reconhecida. Existe a ação de investigação, que é a do suposto filho, que move em face daquele parente, daquele suposto parente. E existe a negatória. A negatória é daquele que diz, eu não sou. Não sei quem é, mas eu não sou. E essa ação negatória de paternidade, ela foi criada para ser um contraponto à presunção de paternidade do artigo 1597 do Código Civil. Tomou muita força a ação negatória de paternidade, calcada no exame de tipagem cromossomial. O que é esse exame de tipagem cromossomial? É o vulgo DNA. Ou seja, é colhida a identificação genética dessa pessoa, do DNA, ácido desóxido ribonucleico, e através dessa identificação genética é que se pode dizer se há ou não identidade biológica entre aquelas pessoas.
Ora, se a ação negatória de paternidade envolvia um grande sucesso, ou seja, aquele sujeito que nega a paternidade tem o seu pleito julgado procedente, isso significaria a desconstituição daquela vinculação parental. E essa desconstituição o isentaria do pagamento de alimentos. Eu não tenho que pagar alimentos porque não é meu filho. A ação negatória de paternidade, ela perdeu muita força por causa do reconhecimento do estado de posse de filho, ou seja, da filiação socioafetiva. Imaginemos duas situações completamente diferentes. Aquele homem, aquela mulher, se divorciam. E ela inicia uma gestação 200 dias depois da separação de fato entre eles. Ou seja, estão separados de fato e dentro de 200 dias da separação de fato, inicia-se a gestação. Ela não diz nada para ele. Mas ela, nascida criança, comprova que essa criança nasceu dentro do prazo de 300 dias da extinção da sociedade conjugal, ou seja, havendo a quebra da convivência conjugal. Isso significa que presume-se que aquele ex-marido é o pai da criança. Ela pode, mediante essas provas, apresentá-las ao oficial de registro civil e aquela criança fica registrada como filha daquele ex-marido. É presunção do artigo 1597, inciso 1. O sujeito descobre que aquela criança foi registrada como filha dele. E ele não tem certeza, aliás, ele tem certeza que aquela criança não é filha dele. E ele move a ação negatória de paternidade. E essa ação negatória de paternidade é bem sucedida porque a pretensão é julgada procedente. Então, se algum dia ele for obrigado a pagar alimentos, ele não vai poder pedir devolução, porque os alimentos não admitem repetição. Uma vez pagos os alimentos, ele não tem como prover a devolução. Mas haverá o efeito ex nunc, ou seja, pagava até então, não vou pagar mais. Outra situação completamente diferente. O sujeito passou a vida inteira acreditando ser o pai daquela criança. Ele desenvolveu uma relação afetiva com aquela criança. Aliás, a título de esclarecimento, o estado de posse de filho surge pela identificação de 3 elementos: nominatio, tratatio, reputatio. Ou seja, aquele homem e aquele menino se tratavam como pai e filho. Eles não só assim se chamavam, mas assim se tratavam. Havia obediência, havia aquelas alegrias, aquelas homenagens, aquelas tristezas, aquelas dores que só um pai experimenta e só um filho experimenta. E diante dos olhos de toda a sociedade, eles eram vistos e apontados como pai e filho. E de repente, quando esse menino, já um rapaz de 16 anos, o pai descobre que, na verdade, ele era filho de um ex-amante da mulher dele. E promove a ação negatória de paternidade. Porque ele quer deixar aquele lar e não quer ter vinculação de parentesco mais com aquele rapaz e já procurando uma medida jurídica para não ser condenado a pagar alimentos. Ora, esta ação negatória de paternidade, de acordo com o entendimento do nosso STJ, do nosso querido Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o entendimento já sedimentado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, de acordo com a doutrina especializada, essa pretensão deverá ser declarada improcedente. Ué, mas o exame pericial, o DNA, está dizendo que eu não sou pai. Não, mas você é pai. Você pode não ser pai pelo laço da biologia, você pode não ser genitor, mas pai você é. E você é um pai que está abandonando seu filho. Você é um pai em pleno e flagrante abandono afetivo. Mas não é porque não existe identidade genética que não há relação de filiação. Então, nós vivemos um momento de dessacralização do DNA.
O DNA não é mais tido pelo nosso ordenamento jurídico como a única prova, a tábua de salvação para o estabelecimento das relações de parentesco. Então, esse pai não vai se livrar de prestar alimentos, ainda que ele incida em abandono afetivo. Por que ainda que ele incida em abandono afetivo? Porque ficou configurada o estado de filiação entre eles. Ou seja, essa ação negatória de paternidade, que poderia ser acumulada como exoneração de alimentos, terá ambos os pedidos julgados improcedentes. Certo? Então, a gente tem que começar a tomar muito cuidado, porque o direito de família mudou dos anos 90 para cá. Aliás, os anos 90 já se apresentaram de uma maneira e hoje já se apresentam de outra, porque o afeto é o grande combustível propulsor das relações entre as pessoas. Hoje não interessa se o amor é entre tio e sobrinho, se o amor é entre avô e neto, se o amor é entre homens, se o amor é entre mulheres, se o amor é entre uma pessoa idosa e uma pessoa jovem. O amor não tem hierarquia. A vida não tem hierarquia. O afeto de um não vale mais do que o afeto do outro. E uma vez estabelecido o afeto, a relação familiar está estabelecida, por mais que a ciência diga de maneira diferente. Aliás, já que a gente está falando sobre essas ações de Estado, também, mais uma vez, o nosso STJ deu passos à frente quando reconhece a ação de investigação avoenga. O que é ação de investigação avoenga? Eu quero saber se aquele sujeito é meu avô. O meu pai está falecido, eu não conheci o meu pai, eu mal tive contatos com o meu pai, eu só tive então contato com a minha família materna, mas eu tenho certeza que aquele sujeito ali é o meu avô. Eu sei que aquele sujeito é meu avô. E se ele for meu avô, eu tenho direito à prestação alimentícia. É claro que eu não estou afirmando em rede nacional que o único interesse desse investigante é patrimônio. Mas ele tem o direito ao estabelecimento de uma relação afetiva com a família paterna. E ele tem o direito de indicar que aquela pessoa é seu avô. E nós já vimos em aulas anteriores que se ficar configurado que a inexistência do pai, haverá então os alimentos avoengos. Esses alimentos avoengos poderão ser cumulados numa ação de investigação avoenga. Ou seja, ao mesmo tempo que o juiz declara a relação de parentesco entre o investigante, por ele ser neto do investigado, ou dos investigados, sendo pedidos sucessivos, ou o acolhimento do primeiro pedido vai então gerar o acolhimento do segundo. Certo? E para a gente não deixar de fora, é bom também que a gente trate dos alimentos internacionais, porque os alimentos internacionais são muito pouco tratados no nosso ordenamento jurídico. Por que são muito tratados no nosso ordenamento jurídico? Porque países signatários de um acordo celebrado através da Organização das Nações Unidas estabeleceu que é possível o trato de alimentos de alimentante alimentando residentes em países diferentes. Então, como que isso acontece no Brasil? Vamos acreditar que o alimentante, que o devedor de alimentos é domiciliado no Brasil e que o alimentando está requerendo alimentos em face desse alimentante no Brasil. Ele quer promover a ação de alimentos no Brasil. Teremos um problema. A competência não será mais da Justiça Estadual, em que na maioria dos estados brasileiros, as varas de família, será da Justiça Federal. Ou seja, esse feito deverá ser distribuído na Justiça Federal, na sede da capital da unidade da federação. Ou seja, se for em São Paulo, deverá ser na Justiça Federal, com seção judiciária na comarca de São Paulo, na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E por aí vai. E é nesse juízo federal que deverá ser decidida a questão dos alimentos. O oposto. Se é o alimentando que requer alimentos em face de um alimentante, o alimentando está domiciliado no Brasil e o alimentando está domiciliado no exterior, deve esse alimentando procurar uma instituição intermediária.
No Brasil, a instituição intermediária é a Procuradoria da República. Ele deve procurar, o Procurador da República, apresentar a ele quem é o alimentando, onde está esse alimentando e os elementos comprobatórios da vinculação que concede a ele o direito de alimentos. Essa Procuradoria da República, então, deve, na qualidade, porque no Brasil a Procuradoria da República é a instituição intermediária, ela, então, deve encaminhar a instituição intermediária do país destinatário. E é a Organização das Nações Unidas que tem o cadastro dos países signatários e qual instituição intermediária de cada país, porque cada país teve de apontar a sua instituição. O Brasil apontou a Procuradoria da República. Então, a Procuradoria da República Brasileira deverá, então, procurar a instituição intermediária do país do alimentante, para que essa instituição intermediária, então, promova a medida jurídica cabível para a cobrança dos alimentos. Ok? Vamos só numa situação simétrica. Por que a Procuradoria da República, então, no Brasil? Porque essa competência da Justiça Federal é a Procuradoria da República que vai receber esse pedido do alimentando residente no exterior para promover aqui no Brasil, na Justiça Federal, a demanda em face do alimentante domiciliado no nosso território nacional. Ok? Meninas, perguntas? Sim. Por que não está previsto expressamente no elenco do artigo 520 do CPC a interposição da apelação da sentença em que encerra o processo instaurado pela ação do Estado, que envolve alimentos, aí surtirá efeito suspensivo? Realmente não está elencada, né? O artigo 520, ele só apresenta ação de alimentos. E como ele diz ação de alimentos, fica parecendo que se uma ação investigatória de paternidade ou se uma ação negatória de paternidade envolver alimentos, fica parecendo que o CPC não tratou dessa causa, mas tratou. Até porque o STJ, na interpretação teleológica, concluiu que se há um pleito de alimentos, não importa o rito, não importa se é por cumulação. Se há alimentos, o juízo competente para esta causa é o juízo que julgaria a causa de alimentos. Então, a primeira súmula do STJ foi nesse sentido. Então, se eu atraio as normas acerca de alimentos, porque, não obstante se tratar de uma ação de Estado, ela tem dentre os seus pedidos sucessivos a questão dos alimentos, ela também vai atrair o artigo 520 do CPC. Ou seja, ela vai atrair essa análise de pedido procedente no que tange à condenação de alimentos para esse investigado, por exemplo, a interpelação enfim, o manejo do apelo ordinário para se combater a condenação de alimentos, ela não deve surtir efeito suspensivo. Por quê? Porque deve ser mantida a efetividade dessa sentença, os efeitos surtidos por essa sentença. Agora, o raciocínio contrário também se aplica. Ou seja, se essa sentença concluir por não condenar os alimentos, ou seja, por julgar improcedente o pleito dos alimentos, aí, neste caso, por não haver condenação, vai haver o efeito suspensivo. Certo? Professor, é admitida a reconvenção quando a ação que envolver alimentos for submetida ao rito comum ordinário? É admitida sim. Fica esquisito isso a gente falar de reconvenção, né? Mas é porque na ação de alimentos não. A ação de alimentos não admite reconvenção porque o rito é especial. Então, o juiz não tem muita liberdade na ação de alimentos. Ele tem que seguir aquele passo a passo da Lei 5478 de 68. Ele fica preso àquele andamento legal porque as normas são cogentes, até porque a natureza é tutelar. Agora, numa ação de exoneração de alimentos, numa ação de revisão, ou mesmo numa ação negatória de paternidade, em que o sujeito não quer pagar alimentos porque ele nega ter aquele vínculo de parentesco, porque o rito é o comum ordinário, são atraídos todos os institutos do rito ordinário, dentre eles a reconvenção. Aliás, por você ter questionado isso, há uma discussão processual se a competência para ação de alimentos é absoluta ou se ela é relativa.
Historicamente, sempre se entendeu por ser absoluta. Não, ser feita de alimentos, o artigo 100 estabelece critério absoluto de competência. A doutrina já tem concluído de maneira diferente. Por quê? A lei diz que o foro competente é do domicílio do alimentando. Mas pode ser que para o alimentando, numa determinada situação excepcional, seja melhor o do alimentante. Por quê? Porque o representante legal do alimentando, por exemplo, está sempre naquela comarca do alimentante. Pode ser que o advogado que ele compôs para defender esses interesses consiga atuar melhor naquela comarca. Então, por haver uma brecha, um espaço para o exame da conveniência do alimentando, passou a doutrina a entender que não. Pode haver prorrogação de competência, sim, na ação de alimentos, desde que o alimentando não venha arguir numa causa que ele seja réu envolvendo alimentos, se há incompetência ou não, ou seja, se ele oferece ou não a exceção de incompetência. Da mesma maneira que se o alimentando for o autor, se ele estiver no polo ativo, ele venha a deduzir essa ação, venha propor essa ação numa comarca diferente daquela onde ele tem domicílio, pode-se entender que foi o melhor interesse dele promover a ação ali, ou então das pessoas que estão envolvidas na defesa do seu direito, então entender-se que se trata de uma competência relativa. Professor, o filho pode negar submeter-se ao exame de DNA em ação negatória de vínculo parental? Excelente pergunta. São as perguntas que nos fazem assim, por que eu não disse isso antes, né? Existe uma súmula no STJ, que é a súmula 5. A súmula 5 da STJ envolve uma presunção de paternidade, digamos assim. É porque muito preconceito da nossa parte falar só em paternidade, paternidade, paternidade. As ações investigam laços de parentesco. Então, podem ser laços avoengos, podem ser laços de paternidade, laços de maternidade, tanto faz. Eu quero comprovar que a minha mãe me entregou para uma amiga dela, e aquela amiga dela não é minha mãe. A minha mãe não morreu, a minha mãe é essa daí. Então, ele pode fazer uma investigação de maternidade, não tem problema. Só que a produção probatória, muitas vezes, fica calcada na tipagem cromossomial. Então, o réu teria de se submeter a um exame que concluirá, muitas vezes, contra o seu interesse. Ora, há aquela premissa, né? Ninguém pode ser compelido a produzir provas contra si mesmo. Então, calcado a isso, os sujeitos simplesmente se negavam a conceder material, a colher material para esse exame pericial, para a tipagem cromossomial. Então, o STJ, cansado de tratar, de ficar exposto a essa idiosincrasia desse suposto pai, por exemplo, produziu a súmula 301, que diz, se houver a reincidente negação a se submeter a esse exame de tipagem cromossomial, ficará presumida a vinculação de parentesco. Ou seja, se eu sou o suposto filho, se eu sou o suposto neto, e a outra parte se nega ao exame, a súmula 301 atrai essa presunção. Só que acontece que a súmula 301, ela só funciona em favor do imputado filho ou do imputado neto. Então, significa que ela não tem aplicação recíproca. Imaginemos que é movida uma ação negatória de paternidade, em que aquele suposto insiste que ele não é o genitor daquele réu. E ele insiste na tipagem cromossomial. A doutrina, então, passou a entender, e, aliás, o STJ também, que a súmula 301 não pode servir para a desconstituição da vinculação de parentesco, e sim, então, somente para a Constituição. Então, se eu sou réu nessa ação negatória de paternidade e eu não quero conceder material meu para a conclusão negativa do vínculo de parentesco, entende o STJ e a doutrina especializada que não se pode, então, presumir pela negação. Não se pode presumir pela desconstituição. Só se poderia se presumir pela Constituição. Então, essa presunção é somente para o pai, para a mãe, para os avós, mas não para os filhos ou para os netos. Então, essa presunção aqui da súmula 301 não se opera. Ok?
Bom, e assim nós vamos caminhando ao fim dessas nossas aulas acerca do direito dos alimentos na nova família. Notem que na aula de hoje a gente precisou fazer um trânsito longo sobre a filiação socioafetiva, desacralização do DNA, estado de posse de filho, isso tudo porque existem consequências graves, consequências sérias no vínculo dos alimentos. Aliás, as relações de parentesco sempre desaguam nas questões patrimoniais. Só que aqui a questão patrimonial ela é muito mais grave. Então, esse estudo das ações de Estado, elas se tornam primordiais para a gente dizer como que essas situações de vinculação de parentesco podem trazer consequências graves para as questões dos alimentos. Ok? Bom, sempre lembrando a vocês que vocês podem, e aliás, sempre muito bem-vindo o envio de e-mails para o saberdireito@stf.jus.br, lembrando sempre, quando vocês encaminharem as mensagens de vocês, indicarem quem é o professor, Sandro Gaspar Amaral, e o tema do curso, que são os alimentos na nova família, ok? E para quem quiser assistir essas aulas, aliás, todas as aulas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, elas estão disponíveis no www.youtube.com/saberdireitoaula. Foi um enorme prazer estar com vocês, que são telespectadores, estudiosos do direito e que sempre privilegiam o Saber Direito da TV Justiça. Um grande abraço para vocês.